Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um dos trabalhos desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, aos irmãos que nos cercam, por mais esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos mais uma vez. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, iniciando aqui o nosso trabalho, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e nós vamos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à sua felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a esta lei. Mas este jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto a entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Seu Espírito de verdade deve vir mais tarde. Ensinar todas as coisas é porque o Cristo não disse tudo. É porque o que disse foi esquecido e mal entendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo. E o Espírito de verdade
preside o seu estabelecimento. Chama os homens à observação desta lei. Ensina todas as coisas, ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala da forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado, propositadamente, em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa das existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, e é a purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento. Aceita-o sem lamentações, como o trabalhador que aceita a tarefa que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia a sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba, e a esperança da felicidade que o espera, ele dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. O conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé, pela esperança. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina uma verdade soberana. Deus, bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelai a doutrina espírita como um ceifeiro. Juntei em feixes e bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe. Socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos,
que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços do vosso Pai. Sinto-me compadecido de vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes, desgarrados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humanas. Eis que de além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulcro, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos. Mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro de vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos. Cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados.
não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiques sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então eles vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram. Seu poder cobre toda a terra, por toda a parte. Ao lado de cada lágrima, Ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contêm um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Façam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema essas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos quanto mais fortalecido se sente o espírito. Esta é a mensagem que Jesus nos deixou, bastante clara, bastante concisa. Se nós seguirmos isto, estaremos bem à frente como espíritos. Enalteceremos e engrandeceremos o nosso espírito. E assim vamos encerrar aqui a nossa participação, agradecendo a todos vocês pela oportunidade de falarmos. E daqui para frente a Ana Rita vai continuar com esta sessão. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Aqui estamos mais uma vez, iniciando a nossa palestra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família, convivência em família, vida em família. Esse momento da pandemia aí que estamos passando, do isolamento, nos fez ficar mais tempo em casa. Situação que não estava acontecendo, porque todos nós estávamos com muitas atividades e o tempo de convivência no lar, de estarmos juntos com a nossa família, com os nossos filhos, esposos e esposas, era bem pequeno. E de repente, o tempo aumentou. E como é que está a convivência? Com certeza foi um impacto para muitos, né? Porque nós não estávamos nos observando mais, não estávamos conversando o suficiente, convivência mínima. Então, com certeza, esse momento veio para que a gente possa refletir sobre tudo isso e fazer as mudanças que devem ser necessárias
Porque, segundo a doutrina espírita, nós não estamos juntos por acaso. Em família, somos espíritos que temos uma ligação de outras encarnações. E as vidas, né, as reencarnações vão acontecendo de acordo com a necessidade, com os resgates, o compromisso que nós temos entre todos esses espíritos. Então, nós podemos renascer várias vezes na mesma família. A doutrina espírita, ela possui uma literatura imensa sobre essa questão da família, dos relacionamentos, pais, filhos, educação. Quem quiser estudar, muitos livros, a educação do espírito, né? A luz da doutrina espírita. Esses comentários que eu vou fazer está em um capítulo de um livro que se chama Pais e Filhos, Companheiros de Jornada. São justamente temas da vida em família e foi escrito por Rita Folker. É uma escritora atual da doutrina espírita, inclusive ela escreve também livros para crianças. Ela começa com o título Aprendendo a Agir com o Nosso Melhor. O dia a dia da família nos coloca diante de um fato inquestionável. Somos pessoas com momentos bons e ruins nas relações um com os outros. Isso é fato, né? Todos nós somos espíritos eternos, trazemos uma bagagem ali milenar, então todos temos comportamentos a serem observados, a serem mudados, muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade, e renascemos justamente para nos transformar para melhor, combater todas essas paixões, essa conduta ali errada e a cada dia nos melhorar. E na família é um local onde isso acontece mais intensamente, porque ali estamos mais tranquilos e às vezes não controlamos o nosso comportamento, né? Porque ali a gente tem uma liberdade maior. Lá fora, a sociedade, no trabalho, nós temos que ter uma postura mais correta. Estamos sendo observados, isso pode nos prejudicar. E no lar, às vezes, a gente se solta, né? Dá vazão ali a uma conduta não muito adequada. Então, todos nós temos momentos bons e temos aquele dia, né, que nós não estamos bem e, infelizmente, falamos, agredimos, tendo uma postura que não é a correta. Nos nossos bons momentos, claro, a gente coloca para fora o que temos de melhor, né? Assumimos uma postura íntima positiva, encontramos as palavras certas, agimos espontaneamente da maneira mais adequada, mas nem sempre conseguimos fazer isto. Então, de repente, um dia que nós não acordamos bem, não conseguimos ali combater os nossos pensamentos mais difíceis, né? E aí nos deixamos levar pela irritação, pelo nervosismo, uma palavra ali mal escolhida, uma agressão, podem ali surgir, né? Muitas emoções difíceis. A gente acaba deixando a irritação ou o ressentimento falarem por nós, sofrendo depois as consequências. E no grupo familiar, essas situações são frequentes, o que gera muita distância, evitamentos, né? Se o entendimento e a amizade
dentro do lar, na família, não se estabelecem desde cedo pelas afinidades espirituais, significa que estamos recebendo na família a chance de os construir. A proximidade física, facilitada ali pelo casamento, pela encarnação no mesmo lar, é a condição básica de que necessitamos. Então, a espiritualidade, ela nos reúne, nos dá a oportunidade de estarmos juntos. Então, nem todos que convivem na mesma família, nesse mundo de provas e expiações, têm afinidade total. Diríamos que a grande maioria tem dificuldades de relacionamento. E é proposital, temos uma ligação com esses espíritos e, como ele falou aqui, a chance está sendo dada de construir a afinidade, de nos perdoarmos, nos reconciliarmos. Aí tem que ter muita força de vontade para investir nesse projeto, que é a reconciliação. Pela lei de causa e efeito, quando conseguimos agir com o nosso melhor, obtemos melhores resultados. Na realidade do nosso cotidiano, porém, verificamos que algumas vezes, infelizmente, partimos para as nossas piores atitudes, que acarretam retornos desagradáveis. Isso acontece muito porque dentro do lar, determinadas pessoas do nosso convívio têm o jeito certo de tocar dentro de nós, né? Nas nossas feridas, que temos de pior. Por estarem ali no mesmo ambiente, convivem conosco, nos conhecem. É uma atitude que nós não devemos fazer com ninguém. Lembrar, não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Apontar erros, falar assim diretamente de algum comportamento infeliz que a pessoa tem, não é o caminho certo. Isso magoa, isso irrita, isso fere. Nós podemos e devemos falar. Estamos juntos para nos reconciliar, para evoluir. Então é saudável, sim, conversar com alguém que convive conosco, mostrar que ele está tendo uma atitude infeliz, um comportamento errado, mas de uma maneira caridosa. Nós temos que saber a hora de falar e como falar, porque apontando o erro é muito complicado. Nós não gostamos que façam isso conosco, não é mesmo? Então, a primeira coisa a perceber é que a causa de nossas atitudes não está no outro, nem na circunstância, está em nós mesmos. Nós é que damos aos outros o poder de comandar nossas emoções. Assim, acabamos abdicando de escolher como vamos reagir. Observem que mesmo quando há um esforço sincero de busca de entendimento e aplicação de princípios espíritas, as criaturas nem sempre são felizes ao expressar as suas opiniões, né? Todos nós, por exemplo, que estamos aí, já conhecemos a doutrina espírita, conhecemos e estamos estudando o Evangelho o tempo todo nos convida a perdoar quantas vezes forem necessárias, a compreender aquele irmão que não está bem, a colocar todas as nossas atitudes à luz da caridade. Então a gente teria que falar com todos com muita serenidade. Essa é a postura
É a conduta que o Evangelho está o tempo todo nos convidando a realizar. Entre querer dizer e saber dizer, né, existe uma diferença. O que é tão válido para o outro quanto para nós mesmos. Né? Então a gente tem que saber dizer as coisas. Saber se colocar com muito carinho, com muito amor. Por isso, em nome da paz doméstica, precisamos aprender a ouvir além do que foi dito. Lembremos, não se pode mudar o outro, amoldá-lo aos nossos desejos, e este não é o objetivo da convivência, nem mesmo para pais em relação aos filhos. Lembrando sempre os ensinamentos do Espiritismo, o objetivo é transformar a nós mesmos, nossos pensamentos e ações, num processo que, embora aconteça junto com outras pessoas, é sempre interior. Então, lembrar sempre que o principal objetivo da encarnação é nos transformarmos. Então, eu tenho que estar atento ao meu comportamento, agir com o meu melhor. Eu vou fazer a minha parte. Eu não posso esperar a mudança do outro, o entendimento do outro. Se isso acontecer, ótimo, maravilhoso. Mas, se não acontecer, eu vou continuar agindo no bem, vou continuar agindo com a postura que o Evangelho me pede a realizar. Né? Se eu ficar dependendo que o outro também faça, eu acabo desistindo do meu esforço. Né? A gente ouve muito isso, só eu tenho que mudar, só eu tenho que fazer. Sim, se você é a pessoa que tem mais entendimento, que tem conhecimento do Evangelho, é seu dever, sim, fazer sempre o certo. E o seu comportamento, a sua atitude positiva repetida, uma hora vai tocar aquele espírito. Agora, forçar as pessoas não tem como. Né? A gente sabe que a pessoa só muda se ela realmente quiser. Os bons exemplos contagiam, mas a decisão é da pessoa. Pode ser que passemos a encarnação toda com aquela pessoa e ela não vai mudar. Mas o nosso comportamento, a nossa atitude, ficará como exemplo em um determinado momento da encarnação, da sua jornada evolutiva. Se não for aqui encarnada, será na espiritualidade. Ela vai lembrar de tudo que nós fizemos por ela. Né? E quanto será bom lembrar de nós como um exemplo. Né? Lembrar que nós não desistimos, que avisamos, que tentamos ajudar. Será uma alegria imensa, né? Sermos lembrados dessa maneira. E não sermos lembrados como aquele que prejudicou, que criou situações dolorosas, que fez tudo se perder por causa do orgulho, da vaidade. Nesse processo de agir com o nosso melhor, é uma escolha. Aprendemos a fazê-lo quando tomamos posse do nosso mundo emocional e deixamos de agir irrefletidamente. Mas também, quando identificamos no outro, não maldade, teimosia ou implicância, mas limitação, inabilidade em se expressar e, acima de tudo, um companheiro de jornada evolutiva que, assim como nós, também cai e se levanta. Não é isso, amigos? Então, à medida que nós vamos se fortalecendo espiritualmente, que começamos a pensar com muito cuidado à luz do Evangelho
antes de agir, né? Quando estamos ali começando uma irritação, estamos nervosos, que a gente evite de falar alguma coisa, nos acalmemos, façamos a prece, porque a gente evita toda uma situação ali complicada, de desentendimento, palavras lançadas, fica difícil depois de apagar, né? Então, o melhor que se tem é evitar. Vamos conversar em outro momento, vamos colocar o que sentimos de uma maneira mais tranquila. E como ele falou aqui, quando a gente começa a observar o nosso irmão como um companheiro de jornada evolutiva, como nós, né, que temos as nossas dificuldades, cometemos erros, caímos, levantamos, que não é teimosia, não é implicância, é limitação. Ele tem dificuldade em se expressar. Pensemos nisso com muito carinho. Aí, com certeza, a convivência vai melhorando muito. O grupo familiar que integramos faz parte de um projeto de vida delineado no mundo espiritual, onde escolhemos nos reaproximar de certas criaturas para tentar nosso próprio adiantamento. A vida em família é feita de escolhas diárias, que quanto mais conscientes, tenderão a dar melhores resultados, definindo o rumo de nossas vidas e influenciando na trajetória daqueles que amamos. Precisamos trocar afeto. Nossas atitudes influenciam quem está perto de nós, assim como somos influenciados pelo que nos cerca. Ninguém é um ser isolado, mesmo quando pensa agir sozinho. Somos corresponsáveis pelo meio em que vivemos, através da impressão deixada por nossos pensamentos, palavras e atos. Em educação, se você não consegue chegar ao coração do outro, você não faz praticamente nada. O objetivo maior e a tentativa diária, constante, é que trabalhemos internamente pela construção e solidificação dos vínculos afetivos, para que nossas falas e gestos construam dia a dia a harmonia familiar. Muitas vezes, pela limitação do nosso entendimento, não percebemos o valor da nossa presença, das nossas atitudes, das pessoas que convivem conosco. Mas tenho a certeza que isso está acontecendo. Por isso, meus queridos amigos, não importa se o silêncio é o que podemos oferecer naquele momento, mas que seja este silêncio cálido e amoroso, jamais frio, o silêncio da ausência. Seja nosso silêncio o daquele que ora em secreto, sempre pronto à mais leve intenção de entendimento. Muitas vezes a gente não deve falar nada, a situação é tão difícil. Aquele ser que caminha conosco, ele está num processo muito difícil, não consegue observar, não consegue escutar. Então nós temos que fazer esse silêncio amoroso, né? Não se afastar e esquecer, não. É o silêncio amoroso que faz a prece em secreto ali, conversando com Deus, com Jesus, pedindo por aquele ser. Nenhuma prece deixa de ser ouvida, né? Ele receberá ajuda da maneira certa e mais para frente nós vamos observando e tentando avançar mais um pouquinho, olhar nos olhos, passar a mão na cabeça, dar um abraço. É tudo questão de tempo, temos que ir observando e ampliando o nosso aconchego junto àquele coração. O amor, ele pede investimento, tempo para refletir, leituras, atitudes.
fica a pergunta: até onde estamos dispostos a investir? Até que ponto estamos dispostos a perseverar realmente para que tenhamos paz dentro do nosso lar? Se decidir buscar esse caminho, lembremos sempre de recorrer à prece e peçamos ajuda aos amigos espirituais. Façamos o Evangelho no lar, não esqueçamos disto que é tão importante para a família, momento em que nos reunimos, para a leitura do Evangelho, para a prece junto à família. Amigos benfeitores lá estarão nos ajudando, né? Ocorre toda uma atuação da espiritualidade, atuando sobre o clima psíquico do lar, todos recebem ajuda nesse momento. Então, aquele coração que não aceita ir à casa espírita, não tem o hábito da prece diariamente, naquele momento ele receberá ajuda, né? Com certeza, em pouco tempo já sentiremos os resultados positivos. Então, não fechemos os olhos para a bela oportunidade presente, que é estarmos juntos a esses corações que Deus nos confiou. E que saiamos daqui, desta presente encarnação, vitoriosos, com a consciência tranquila de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Ajuda não nos faltará. Deus é nosso Pai, nos orienta e nos fortalece a cada dia. Fica aqui então a nossa conversa de hoje, tão importante. Pensemos em nossos familiares com muito carinho. E na nossa prece, nesse instante final, fica aqui o nosso pedido, Senhor, por todos que convivem conosco, filhos, esposos, esposas, avós, irmãos, nossa família carnal. Nesse instante pedimos o auxílio para cada coração. Lembremos sempre de muito carinho por aqueles que têm um comportamento mais difícil, lembrando que é um companheiro de jornada e que precisa do nosso amor, do nosso aconchego. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.